Continue adorando ao Senhor Jesus, mas algo que eu gostaria de falar com vocês sobre algo que o Senhor trouxe ao meu coração agora, enquanto nós cantávamos. Eu me lembrei de dois episódios muito específicos que o livro de Lucas nos traz. O primeiro deles está lá em Lucas, no capítulo 5, quando a Bíblia diz que um homem leproso, ele quando vê Jesus, ele vai até ele, e caindo de joelhos diante de Jesus, com o rosto em terra, prostrado, o adorou e disse: Senhor, se tu quiseres, eu posso ser curado. E no mesmo livro, em Lucas, no capítulo 24, lá no finalzinho, a Bíblia nos mostra de dois homens, discípulos de Jesus, que estavam, depois de tudo que havia acontecido, caminhando em direção a uma cidade próxima de Jerusalém, chamada Emaús. Naquele momento, nesse caminho, Jesus aparece ali para eles e começa a conversar com eles. E aqueles homens vão caminhando e compartilhando, até que Jesus decide ir embora. Depois eles insistem: não, Jesus, não era nem Jesus, eles não haviam reconhecido, mas eles dizem: vamos jantar conosco nessa noite. E aí eles chegam, jantam com Jesus. E depois de todo um tempo junto, depois de um jantar, quando Jesus parte o pão, ali eles se dão conta de que o homem que estava ali era Jesus. E aí então Jesus some daquele lugar, e aí eles dizem: não nos ardia o coração enquanto ele falava. O que eu quero que vocês entendam sobre esses dois textos, que me chama a atenção, é de que Jesus era o mesmo que estava naquele dia, naquele encontro com o leproso, era o mesmo que estava com os homens em Emaús naquele encontro no caminho. O mesmo poder que havia em Jesus antes mesmo dele morrer e ressuscitar, era o mesmo poder que estava com ele depois da ressurreição também no caminho de Emaús. Então Jesus era o mesmo. A diferença é que o primeiro era um homem que era considerado indigno, mas quando vê Jesus, ele se prostra e com o rosto em terra ele adora Jesus, mesmo sem saber o que Jesus faria, mesmo sem saber se Jesus iria curá-lo. E depois os discípulos, aqueles que haviam caminhado com Jesus, sequer percebem que era Jesus no encontro com ele. O que o Senhor ministrou no meu coração é de que o mesmo Jesus que estava com o leproso, o mesmo Jesus que estava com os discípulos dele caminhando para Emaús, é o mesmo Jesus que está aqui nesse lugar. E a minha pergunta é muito simples para você nessa noite. Diante desse encontro com Jesus, como aquele leproso indigno, considerado impuro, com uma doença que o condenava, ou como aqueles homens de Emaús que eram acostumados com Jesus, mas não perceberam a presença dele, o que você vai fazer diante do encontro com ele nessa noite? Porque uma convicção eu tenho, é de que o Senhor está nesse lugar. E se Ele está nesse lugar, você está diante da oportunidade de ter um encontro pessoal com Ele. Mas há muitas pessoas que estão, talvez como aqueles homens de Emaús, estão acostumados com Ele, estão acostumados a ouvir sobre Ele, que nos encontros, nas oportunidades, ao invés de se prostrar, ao invés de com o rosto em terra adorar e dizer: ei Senhor, o Senhor faz o que o Senhor quiser sobre a minha vida. Se o Senhor quiser me curar hoje, o Senhor cura. Se o Senhor quiser me libertar hoje, o Senhor liberta. Se o Senhor quiser me derramar do teu poder, do teu Espírito Santo sobre a minha vida, o Senhor derrama. Mas eu estou prostrado diante do Senhor, porque no encontro eu não vou perder a oportunidade de te adorar. Ou você vai ser como aqueles homens de Emaús, que só percebem quando acaba. Meu irmão, a presença de Deus é palpável nesse lugar. Eu nem vim aqui falar, mas o Senhor me incomodou para simplesmente, como voz do Senhor, dizer para você nessa noite. O Senhor dizendo: ei filho, eu estou aqui.
Aproveita a oportunidade do encontro com Jesus e faça como aquele leproso. Porque a maravilha acontece, sabe quando? Porque depois de se prostrar, depois de aproveitar, talvez a única oportunidade que aquele homem teve, ele viveu o sobrenatural. Quando ele diz: Senhor, se tu quiseres eu posso ser curado. A maravilha é que Jesus olha para ele e fala: eu quero. Mas primeiro ele se prostra, primeiro ele adora. Eu quero desafiar você agora, desse momento em diante, em que nós vamos continuar adorando, a se prostrar diante do Senhor mesmo, a derramar todo o seu coração diante do Senhor agora, porque talvez o que você precisa nessa noite é isso, é só se prostrar e dizer: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode fazer aquilo que está no meu coração. Diante do encontro com Jesus, qual vai ser a tua resposta nessa noite? Eu vejo muitas pessoas que já estão aproveitando desse encontro, mas ele não é só para essas pessoas, ele é para todos nós. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, Pai, e diante da tua maravilhosa presença nesse lugar, diante de tamanha autoridade do Senhor, diante do Deus que é o Deus da nossa vida, Senhor, e diante desse encontro com o Senhor Jesus nessa noite, nós queremos ser encontrados por Ti de volta, como aquele homem leproso, Senhor, que mesmo sendo um homem indigno, com impureza, talvez um homem que era julgado pela sociedade como alguém que nem deveria se aproximar do Senhor naquele dia, mas que se aproximou, que se prostrou, que adorou. Senhor, nós queremos ser encontrados por Ti como aquele homem, alguém que se prostra diante do Senhor e num encontro contigo aproveita a oportunidade de se derramar, de abrir o coração e dizer: Senhor, faça aquilo que o Senhor quiser sobre a minha vida, mas eu não quero perder a oportunidade desse encontro. Senhor, nós não queremos ser como aqueles homens de Emaús que só perceberam que era o Senhor quando o Senhor foi embora. Não, Senhor. Por isso, Senhor, nós abrimos o nosso coração ainda mais a Ti agora, para que o Senhor continue se movendo, se manifestando nesse lugar. Derrama da Tua glória sobre nós, Senhor. É para isso que nós estamos aqui. Nós não queremos glória para nós mesmos. Nós não queremos, Senhor, ser cheios para simplesmente ter algo em benefício próprio. Não, Senhor, nós queremos acessar a Tua presença, porque sabemos que nós não vivemos sem ela, Senhor. Oh Deus, encontre em nós agora um coração quebrantado diante do Senhor. Esse é o nosso desejo, Deus, em nome de Jesus. Enquanto nós vamos continuar adorando aqui agora, faça desse encontro com o Senhor o teu melhor encontro agora. Se derrame diante da presença do Senhor. Se for necessário, como aquele homem leproso com o rosto no chão, adore, porque o Senhor está nesse lugar, amém? Receba aqui